Em janeiro de 2018, numa sala de tribunal nos Estados Unidos, algo aconteceu que ninguém deveria ter esquecido. Um dos cientistas mais respeitados do mundo sentou numa cadeira, colocou a mão na Bíblia, jurou dizer a verdade e disse que extraiu órgãos de bebês vivos com mais de 3 meses de gestação para usar em pesquisas: glândula pituitária, pulmões, pele, rim, baço, coração. Disse isso com a naturalidade de quem descreve um protocolo técnico de laboratório. Disse que usou bebês saudáveis nascidos de mães presidiárias porque eram mais fáceis de acompanhar institucionalmente. Disse que testou medicamentos experimentais em órfãos porque o acesso era conveniente. Disse que usou crianças com deficiência mental porque não havia quem reclamasse. Câmeras gravando, advogados presentes, tudo registrado. E saiu da sala como herói da ciência, sem processo, sem investigação, sem uma única consequência. Isso não aconteceu em 1940, aconteceu em 2018. E esse homem não era uma exceção, era a regra, era a continuação de um sistema que existe há décadas, que sempre escolheu as mesmas populações, sempre usou a mesma justificativa e sempre produziu a mesma impunidade. Órfãos, presos, doentes mentais, populações indígenas, bebês saudáveis cujas mães não podiam recusar, sempre os que não tinham voz, sempre os que não tinham advogado, sempre os que o sistema havia decidido, em silêncio, que valiam menos. A pergunta que este vídeo vai fazer não é sobre ciência, é sobre uma decisão que alguém tomou sem consultar ninguém. Quem deu a esses homens o direito de decidir sobre a vida de outros? Quem aprovou? Quem financiou? Quem protegeu? E por que, em nenhum momento da história, esse sistema foi desmantelado? Apenas renomeado. Infelizmente, esta não é a história de uma lenda urbana ou um conto de terror. É um fato que aconteceu em janeiro de 2018. E está gravado. Em 1932, 48 médicos americanos começaram um estudo com 399 homens negros no Alabama. Os homens tinham sífilis. Os médicos sabiam, não disseram. Em 1947, a penicilina foi aprovada como cura para a sífilis. Os médicos sabiam, não trataram. O estudo continuou por 40 anos. Quando veio a público em 1972, 28 homens haviam morrido diretamente da doença, outros 100 de complicações, 40 esposas infectadas, 19 filhos nascidos com sífilis congênita. O governo americano pediu desculpas oficialmente em 1997. Não houve nenhuma condenação criminal, nenhuma, e Tuskegee não foi exceção, foi o padrão. Em 1946, um médico americano chamado John Cutler viajou para Guatemala com uma missão aprovada pelo governo dos Estados Unidos e financiada pelos Institutos Nacionais de Saúde. Sua tarefa era infectar deliberadamente seres humanos com sífilis e gonorreia para testar a eficácia da penicilina. Cutler não tinha autorização para fazer isso nos Estados Unidos. Por isso, foi para a Guatemala. Escolheu as populações que o sistema guatemalteco colocava à sua disposição, sem que precisasse pedir permissão a ninguém. Soldados, presos, pacientes de hospitais psiquiátricos, prostitutas infectadas foram levadas às celas dos prisioneiros. Quando a transmissão natural não funcionava com rapidez suficiente, Cutler e sua equipe inoculavam o patógeno diretamente nas abrasões genitais, nos olhos, na boca, em alguns casos na espinha dorsal. Ao menos 83 pessoas morreram durante o estudo. O estudo durou de 1946 a 1948. Foi classificado imediatamente depois. Ficou secreto por 62 anos. Em 2010, uma pesquisadora chamada Susan Reverby encontrou os arquivos de Cutler numa universidade americana e publicou o que havia encontrado.
Barack Obama ligou pessoalmente para o presidente da Guatemala para pedir desculpas. John Cutler havia morrido em 2003. Nunca foi julgado. O mesmo John Cutler havia participado do estudo de Tuskegee. O mesmo homem, os dois experimentos, a mesma lógica, populações sem voz, sem advogado, sem capacidade de recusar. E quando o sistema precisava de corpos para os experimentos que não podia conduzir em casa, encontrava esses corpos em outro lugar. Sempre nos mesmos lugares, sempre nas mesmas populações. Do outro lado do mundo, e 2 décadas antes, o Japão havia levado essa lógica à sua conclusão mais extrema. A Unidade 731 foi uma instalação secreta do Exército Imperial Japonês operando na Manchúria entre 1937 e 1945. Pelo menos 3.000 prisioneiros foram usados em experimentos de vivissecção sem anestesia, exposição a agentes de peste bubônica, cólera, tifo e antrás, congelamento de membros para estudar gangrena, remoção de órgãos com o sujeito consciente. Nenhum prisioneiro saiu vivo da Unidade 731 por política explícita da instalação. Quando a guerra acabou, o general Ishii negociou com os Estados Unidos. Os dados que havia coletado eram únicos e imensamente valiosos para o Programa Americano de Guerra Biológica. O acordo foi simples: imunidade total para todos os pesquisadores da Unidade 731 em troca dos dados. Nenhum membro foi julgado. Ishii viveu até 1959 e morreu em sua casa. Os dados dos experimentos foram incorporados ao Programa Americano de Guerra Biológica em Fort Detrick, Maryland. Em 1950, a Marinha Americana pulverizou bactérias sobre a cidade de São Francisco durante 6 dias para testar dispersão de agentes biológicos em ambiente urbano. Nenhum cidadão foi informado. Pelo menos um cidadão morreu de pneumonia causada pela bactéria nos dias seguintes. A operação foi chamada de Sea Spray. Foi desclassificada nos anos 1970 e não foi um experimento isolado. Entre 1949 e 1969, o exército americano conduziu 239 testes de guerra biológica em território americano, muitos deles sobre populações civis sem conhecimento ou consentimento. Esse número está no relatório do Subcomitê do Senado americano sobre testes biológicos envolvendo populações humanas, publicado em 1977. Não estou pedindo que você acredite em mim. Estou pedindo que você verifique. Os arquivos de Tuskegee estão nos Centros de Controle de Doenças americanos. Os documentos de Guatemala estão nos arquivos nacionais. Os registros da Unidade 731 estão parcialmente disponíveis no National Archives americano. O relatório sobre testes biológicos em civis está nos arquivos do Senado americano. Os links estão na descrição. Henrietta Lacks tinha 31 anos quando foi ao Johns Hopkins Hospital, em Baltimore, em janeiro de 1951, com dores abdominais. Era uma mulher negra de origem pobre da Virgínia, mãe de 5 filhos. O médico que a examinou identificou um tumor cervical agressivo, coletou uma amostra de tecido e a enviou ao laboratório sem informar Henrietta do que havia feito, sem pedir permissão, sem explicar que as células seriam cultivadas, estudadas e distribuídas para laboratórios ao redor do mundo. Henrietta morreu 8 meses depois. Tinha 31 anos. As células que foram tiradas dela sem consentimento tornaram-se a primeira linhagem celular imortal da história. Chamadas de células HeLa, foram usadas no desenvolvimento de medicamentos contra a poliomielite, em pesquisas sobre câncer, AIDS e genética. Estima-se que mais de 50 toneladas de células HeLa já foram produzidas em laboratório ao redor do mundo desde 1951. A família de Henrietta Lacks nunca recebeu compensação. A história só se tornou amplamente conhecida em 2010.
59 anos depois que as células foram coletadas. As Radium Girls contam uma história diferente, mas estruturalmente conectada. Entre 1917 e 1924, centenas de jovens mulheres trabalhavam em fábricas de relógios luminosos nos Estados Unidos, pintando mostradores com tinta radioativa de rádio. Os supervisores as instruíam a afiar os pincéis com a boca. Rádio na boca. Repetidamente. Todos os dias. A empresa sabia desde pelo menos 1917 que o rádio era mortal. Seus próprios executivos usavam telas protetoras e pinças para manusear o material. As operárias não eram informadas do risco. Quando as mulheres começaram a morrer com mandíbulas se dissolvendo, dentes caindo, ossos se fragmentando espontaneamente, a empresa contratou médicos para produzir laudos falsos, atribuindo as mortes a outras causas. Sífilis foi a causa de morte registrada para várias delas. Uma estratégia deliberada para destruir a reputação das vítimas e evitar processos. O caso só foi resolvido em 1938. No Brasil, o padrão era o mesmo, com outros protagonistas. O Instituto Evandro Chagas, no Pará, fundado em 1936 pelo filho de Carlos Chagas, conduziu pesquisas com populações ribeirinhas e indígenas da Amazônia nos anos 1930 e 1940, sem protocolos de consentimento. As populações eram acessíveis, eram pobres, eram geograficamente isoladas e não tinham representação institucional que pudesse questionar o que estava sendo feito com elas. O Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, conduziu, entre os anos 1940 e 1960, estudos com pacientes de hospitais psiquiátricos e crianças de orfanatos. A documentação existe parcialmente nos arquivos das instituições, mas nunca foi objeto de uma investigação sistemática comparável às que foram conduzidas nos Estados Unidos sobre Tuskegee ou Guatemala. Não porque não havia o que investigar, porque nunca houve incentivo institucional para investigar. E aqui chegamos ao elemento que transforma essa história de tragédia histórica em questão presente. Em janeiro de 2018, numa sala de tribunal nos Estados Unidos, o advogado Aaron Siri conduziu o depoimento do Dr. Stanley Plotkin, considerado um dos pais da vacinologia moderna, chamado como testemunha expert num processo de guarda de menores. O que aconteceu nessa sala durante 9 horas está gravado em vídeo, está disponível no Internet Archive, e é o próprio Plotkin falando sob juramento, com câmeras ligadas. Plotkin confirmou que usou órfãos em experimentos com medicamentos, confirmou que usou crianças com deficiência mental, confirmou que usou bebês saudáveis nascidos de mães presidiárias porque eram, nas suas próprias palavras, mais fáceis de acompanhar institucionalmente. Confirmou que num único estudo foram extraídos tecidos de glândula pituitária, pulmões, pele, rim, baço, coração e outras partes do corpo de bebês vivos com mais de 3 meses de gestação. E quando perguntado sobre a ética dessas escolhas, defendeu cada uma delas como metodologicamente necessária para o avanço científico. A pergunta que ninguém faz depois de ouvir o depoimento de Plotkin não é sobre ciência, não é sobre eficácia. É mais simples, é mais devastadora do que qualquer cálculo científico consegue responder. Quem decidiu? Quem decidiu que aquele bebê específico, saudável, nascido daquela mãe específica que estava presa e não podia recusar, era um sujeito experimental legítimo? Quem assinou esse papel? Quem estava na sala quando a decisão foi tomada? E o que aconteceu com esse bebê depois que o experimento terminou? Essas perguntas não têm resposta nos arquivos, porque os arquivos não foram construídos para respondê-las. Foram construídos para documentar o experimento, não o sujeito. A ciência registra o que foi medido, não registra
o que foi sentido, não registra o nome da mãe que entregou o filho ao sistema porque não tinha escolha. Os sujeitos experimentais nas pesquisas de Plotkin, de Cutler, de Tuskegee, de Holmesburg são números em tabelas. Eram seres humanos com nome, com história, com família, com um futuro, que alguém decidiu que valia menos do que um resultado de pesquisa. A lógica que permitiu essas decisões tem um nome. É a mesma lógica que Plotkin articulou com total conforto intelectual no depoimento de 2018. A lógica de que existem humanos em forma, mas não em potencial social. Essa frase específica, humanos em forma, mas não em potencial social, foi dita por Plotkin em referência às populações que preferia usar em experimentos: órfãos, presos, deficientes mentais, bebês de mães presidiárias, pessoas cujo potencial social o sistema havia decidido que era insuficiente para justificar proteção plena. Isso não é uma posição que Plotkin escondeu. Defendeu abertamente, publicou em artigos científicos e, quando confrontado com ela sob juramento em 2018, não recuou, não pediu desculpas. Essa lógica não nasceu com Plotkin. É a mesma lógica que, em 1932, decidiu que homens negros do Alabama eram sujeitos experimentais mais convenientes. É a mesma lógica que, em 1946, decidiu que presos e doentes mentais guatemaltecos eram sujeitos adequados para experimentos que não podiam ser conduzidos em território americano. É a mesma lógica que, em 1937, decidiu que prisioneiros chineses eram material experimental ilimitado. É a mesma lógica que, em 1917, decidiu que operárias de fábrica não precisavam saber que o material que colocavam na boca todos os dias era mortal. E é a mesma lógica que, em 1906, colocou o Atubenga numa jaula no zoológico do Bronx, ao lado de um orangotango. O fio que conecta a unidade 731 de 1937 ao depoimento de Plotkin de 2018 não é uma linha histórica que terminou. É uma posição intelectual sobre o valor diferencial de vidas humanas que o sistema científico nunca examinou sistematicamente porque nunca teve incentivo para fazê-lo. O sistema que produziu esses experimentos não foi desmantelado, foi regulamentado. Existe uma diferença fundamental entre desmantelar e regulamentar. Desmantelar significa reconhecer que a estrutura está errada e destruí-la. Regulamentar significa manter a estrutura e adicionar regras que limitam os excessos mais visíveis. A Declaração de Helsinki, de 1964, estabeleceu princípios éticos para a pesquisa com seres humanos. Os comitês de ética institucionais foram criados. Os formulários de consentimento informado foram padronizados. E os experimentos continuaram. Em outros países, com outras populações, com outros nomes para a mesma lógica. Os bebês saudáveis, filhos de mães presidiárias, que aparecem no depoimento de Plotkin, não escolheram nada, não consentiram com nada, não tinham como recusar nada. Foram sujeitos experimentais porque nasceram no lugar errado, da pessoa errada, no momento errado. E, em nenhum momento do processo, alguém parou para perguntar o que aconteceria com eles. O depoimento de Plotkin está no Internet Archive. São 9 horas. Está disponível para qualquer pessoa que queira verificar cada palavra citada aqui. O advogado Aaron Siri conduziu o interrogatório. O depoimento foi prestado em janeiro de 2018. É público. É verificável. É o próprio Plotkin falando. Tuskegee durou 40 anos. Guatemala ficou secreto por 62 anos. A unidade 731 recebeu imunidade em troca de dados. As Radium Girls morreram antes de receber compensação. Henrietta Lacks nunca soube que suas células estavam sendo comercializadas. E, em 2018, um dos cientistas mais respeitados do mundo descreveu, sob juramento,
práticas que seguem a mesma lógica de tudo isso, sem processo, sem investigação, sem nenhuma consequência. A pergunta que fica é a pergunta que o sistema foi construído para que você nunca fizesse. Se isso aconteceu com essa regularidade, com essa consistência, com essa impunidade durante um século inteiro, e se o sistema que permitiu isso não foi desmantelado, mas apenas regulamentado, o que garante que não está acontecendo agora, com outros nomes, com outras populações, com outras justificativas, mas com a mesma resposta para a mesma pergunta fundamental: quem decide sobre a vida de quem? E por que sempre são os mesmos que decidem? E sempre são os mesmos que sempre saem impunes. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário abaixo e até a próxima história.